Impasse na Vila Maria, zona norte de São Paulo. As 16 casas que foram interditadas há quase um mês, depois de um desmoronamento, ainda estão parcialmente habitadas. Os moradores revoltados pedem uma solução definitiva. O muro da casa de Vilma mina a água. A casa está com várias rachaduras e ela não pode mais ir até o quintal porque a prefeitura interditou a área. Absorve até a gente não ter tanta chuva como teve, que a terra está super encharcada, não teve mais como absorver. O que aconteceu? Carregou terra, carregou tudo. Vilma mora no mesmo local em que no dia 28 de fevereiro, após uma forte chuva, houve o desabamento de 6 casas. Os moradores conseguiram sair antes do acidente e ninguém ficou ferido. A prefeitura interditou totalmente uma casa e parcialmente 3 casas. Mas há casos em que moradores foram orientados de maneira informal a não irem para a parte da casa que está em risco. Ela disse o seguinte: o senhor pode ficar sem problema, mas se chover, de preferência vá para dentro da casa. A origem do problema está no acúmulo de água da chuva que sai da Escola Estadual Maria Montessori. O sistema de drenagem da escola não existe e toda a água é repassada diretamente para a área mais rebaixada do terreno, nos fundos da escola, onde há um muro e um barranco que ficam em uma área particular. A situação aqui é crítica, quer dizer, eles vão esperar que alguém morra para poder fazer alguma coisa? Para agravar a situação, o entulho que caiu do barranco no dia do desabamento entupiu o sistema de esgoto das casas da rua de baixo, onde moram Vilma e Luciano. Agora, o esgoto retorna dos canos, causa mau cheiro e cai a céu aberto. A subprefeitura responsável pela região fica logo ali, no final da rua onde desabaram as casas. Mesmo assim, os moradores aguardam há 3 semanas uma solução por parte de alguma autoridade. Os fundos da subprefeitura têm contenção contra deslizamentos, mas no caso da área do desabamento, que fica ao lado, segundo os moradores, a prefeitura alega que não pode tomar providências, além das interdições que foram feitas, porque o terreno do acidente é particular. Olha, a nossa produção tentou contato com o proprietário do terreno. Por telefone, ele disse apenas que já vendeu o terreno e desligou o telefone. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação informou que já foram iniciados os serviços de emergência na Escola Estadual Maria Montessori e que devem ser concluídos nos próximos dias. É uma tragédia anunciada, quer dizer, já é uma tragédia, já que está. Mas é como aquele morador falou, será que precisa esperar morrer gente? E está a 50 metros da subprefeitura, quer dizer, não é que sequer ele possa olhar pela janela. A subprefeitura que deve dar autorização para construção, para reforma, fiscalizar, assegurar a segurança, está ali do lado. Olha, a Agência Internacional de Energia Atômica diz que a situação na usina de Fukushima, no Japão, ainda preocupa. Os técnicos continuam lutando para controlar a temperatura dos reatores e hoje os trabalhos foram interrompidos quando uma nuvem de fumaça começou a se espalhar pela área. A nuvem foi observada justamente quando os técnicos estavam perto de concluir a tarefa de religar os sistemas de refrigeração dos reatores. Apesar disso, os especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica acreditam que esta etapa será superada em breve, afastando o perigo de um novo vazamento de radiação. O governo japonês alertou a população que vive nas regiões próximas à usina para que não beba água encanada. O nível de radiação encontrado na água de Fukushima é 3 vezes superior ao limite considerado seguro. As autoridades também determinaram a suspensão da venda de verduras e leite procedentes de 4 cidades da região Nordeste. Na mesma região, varrida pelo maremoto, as equipes de resgate continuam vasculhando os escombros à procura de sobreviventes. Esse rapaz de 16 anos escapou com a avó, de 80, depois de ficarem 9 dias sob o que sobrou da casa onde moravam. Eles só sobreviveram porque estavam na parte da cozinha, onde havia água e alguns alimentos. Hoje, o número de mortos estimado pelo governo subiu para 8.600, além de 13.000 desaparecidos. E os especialistas calculam que o Japão levará pelo menos 5 anos para reconstruir as cidades arrasadas, a um custo estimado em 300 bilhões de dólares.
A energia atômica vai perder espaço como fonte de produção de eletricidade depois do acidente na usina de Fukushima. Quem explica é o físico José Goldenberg, em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura. A comunidade europeia toda, que tem no total cerca de 170 reatores, e mais outros países, inclusive a China, resolveram suspender a concessão de novas licenças e fazer uma auditoria nos sistemas de segurança. Essa auditoria vai determinar o rumo que eles vão seguir. A primeira coisa que vai ocorrer, a meu ver, é que as medidas de segurança vão ser melhoradas, o que vai encarecer os reatores. E isso imediatamente vai tornar a energia nuclear menos competitiva com outras opções. De modo que é impossível dizer ainda o que a China vai fazer. Ela suspendeu licenças para a construção de novos reatores até que a avaliação seja feita. Já países como a Índia, que são muito sanguíneos em relação à energia nuclear, declararam que nada vai acontecer. Eu acho imprudente você já imediatamente adotar uma posição política de que nada vai acontecer antes de fazer efetivamente uma boa auditoria. Pelo que eu sinto da fala do professor Goldenberg, é que a usina nuclear virou mais uma fonte de problemas do que uma solução. Depende de cada país, né? Para nós, isso não é a energia certamente mais importante. Muito pelo contrário, nós temos inúmeras outras alternativas. Né? É porque ele diz ali, ó, ele fala, é caro para você manter com segurança, é caro. Agora, para a Europa, você pega um país que 40% da sua energia é energia nuclear. Tem certos França, países, por exemplo, outros 30, outros 25, que não tem grandes rios, que não tem a energia eólica como alternativa viável, o etanol como o Brasil conseguiu, etc. O caso da China, eu acho que nem é um bom exemplo para citar, porque ela queima carvão, um país que tem uma poluição fabulosa, destruiu rios. Então, mas a energia nuclear tem que ser, as usinas têm que ser repensadas. Há 3 países da Europa, Itália, Alemanha, eu não sei se França ou Inglaterra, já decidiram que não vão mais investir em energia nuclear. Tem um processo lá de retomada de processos outros para produzir energia. Isso é. E nós aqui no Brasil temos 2 usinas funcionando, uma em construção. Nós temos que fazer essa auditoria, que o professor disse aí, para verificar as condições da usina que estão funcionando, reforçar a sua segurança, acabar essa que está em construção. É porque é caríssimo, né? Já pôs um monte de dinheiro. Acabar essa e parar. Olha, ali perto de Angra tem a região de Campos, onde tem vento adoidado para botar energia elétrica. Eólica. Eólica. E pode ser um bom negócio para o Brasil, não pode? Claro, quando o mundo todo procura outro tipo de fonte de energia? Claro, e saber que poderia, ainda bem que a experiência só ficou em Angra, no caso brasileiro, porque o governo Maluf, quando ele era governador do estado de São Paulo, ele estava queria construir uma usina atômica na Jureia. Houve uma enorme movimentação aqui em São Paulo que impediu. Portanto, e além da Paulipetro e de outras tragédias que ele realizou, poderia ser muito grave. Não hoje, só não ocorreu da Jureia, porque houve uma enorme mobilização popular, ou seja, a gente poderia ter espalhado usinas nucleares. A derrota da Jureia fez com que se restringisse a usina só Angra dos Reis. Né? Eleitores haitianos participaram neste domingo do segundo turno das eleições presidenciais. Disputam a presidência a ex-primeira-dama Mirlande Manigá, casada com Leslie Manigá, o primeiro presidente eleito após a queda da ditadura dos Duvalier em 1986. O outro candidato é Michel Martelly, cantor de música caribenha muito popular entre os jovens. O novo presidente terá a missão de combater a pobreza, que atinge mais de 80% da população, e promover a reconstrução do país, destruído pelo terremoto do ano passado. Os resultados serão divulgados no próximo dia 16. Como a gente dizia aqui, o Haiti é um país que está abandonado pela comunidade internacional e o Brasil está lá, né? E voltou as forças de paz também, né? Voltou Aristide, tem Aristide e Baby Doc. Essa situação política. E o Brasil está lá e a comunidade abandonou. Nem o terremoto eles limparam. São cidades inteiras feitas só de acampamentos. Vamos ver um lado positivo. Eles estão fazendo eleição. Isso é ótimo. A eleição está sendo... mas como é que vai ser a apuração? A eleição está sendo fiscalizada, tem observadores internacionais. Eu acho que o processo eleitoral está lá colocado e deve ter um bom resultado, porque qualquer resultado de eleição é bom. O Brasil está lá como se fosse aquele algodão entre cristais, contribuindo para evitar que a miséria campeie mais, aumente,
recuperando as áreas e garantindo a segurança até então ameaçada por causa dos bandidos que se aproveitaram de todo aquele desastre que aconteceu com o terremoto. Aristides volta, é bom. Baby Doc. Baby Doc, quer queira, quer não queira, ele estando fora ou dentro, ele tem os seus seguidores lá. Se ele for o ator principal, tiver interlocução, Aristides também, eu acho que melhora o processo democrático. Agora, Bom, a situação de miséria e abandono é terrível, hein? Pois é, você vê aquelas cidades inteiras, só as pessoas estão Nada. acampadas, vivendo em Estão acampadas. acampamentos. E a comunidade internacional esqueceu, e a comunidade aqui das Américas, a Porque o OEA... Haiti não tem nada que interessa a comunidade internacional. Então, tá não lá, tem petróleo, deixaram não tem... todos abandonados e tal, e não faz nada. E aquela miséria vai indo, passa de década para década, e assolada indo por terremotos, furacões constantes. Olha, a seguir, 18 cidades encontram-se em situação de emergência por causa das chuvas. E mais, milhões de pessoas acompanham na internet a história do menino vítima de bullying que reagiu às agressões.